emoção, contrastes e religiosidade. Esse é o 5 minutos de história de hoje e nós vamos falar sobre a exposição Barroco em Roma que aconteceu no Rijksmuseum. Antes de embarcarmos nessa nova viagem ao passado, nós vamos entender primeiramente o que era o Barroco e quais eram as suas principais características. Primeiro, vamos entender o contexto histórico. Por volta de 1545, a Igreja Católica começou um movimento chamado de Contra-Reforma. Eles queriam retomar a influência da igreja e isso modificou radicalmente a estrutura social daquela época, pois as pessoas ficaram extremamente divididas entre vários sentimentos contrastantes, dúvidas, e é daí que surge a arte barroca. As obras geralmente são carregadas de claro-escuro, sentimentos opostos, expressões marcantes, e eu vou mostrar tudo isso para vocês através de artes de tirar o fôlego. As esculturas barrocas são impressionantes e eu vou começar o nosso tour virtual por essa obra-prima do Bernini. Ela se chama Medusa e é uma clara referência à mitologia grega pagã. Aqui, Bernini retrata de forma magistral o exato momento em que a Medusa olha o seu reflexo e fica petrificada ao observar a sua própria imagem. O chiaro-escuro é uma técnica muito frequente na arte barroca. Nessa imagem eu vou mostrar para vocês essa região aqui mais clara, essa região mais escura, o jogo de sombras e luz na região do busto e dos seios e também a parte expressiva do quadro. Reparem nas expressões faciais e todo o conceito de luz e sombra que foi utilizado nessa obra. Esse quadro, sem sombra de dúvidas, é uma obra-prima do Barroco. Esse quadro ele é muito bom para usar como exemplo. Aqui nós temos um jogo de luz muito bem marcado. Na parte de cima nós temos a utilização mais uma vez do chiaro escuro, nessa região aqui. Nós temos vários elementos bem evidenciados das expressões faciais, a presença do vermelho como um cor forte e marcante. A obra trata de um contexto religioso e aqui nós temos a parte do rosto bem marcada, uma expressão bem forte representando um sofrimento. E falando em contexto religioso, é impossível falarmos do Barroco e não mencionar a forte ligação desse movimento artístico com a Igreja Católica. Nessa obra, o artista utilizou a luz para ressaltar a santidade da figura central nesse quadro. Aqui é como se Jesus estivesse nos mostrando o que ele fez para nos salvar dos pecados. Aqui ele está mostrando as suas feridas e isso serve como uma forma de ensinamento para as pessoas que estão vendo a obra. Nessas obras, além dos ensinamentos religiosos, é possível ver uma grande técnica de pintura. Geralmente existem muitas dobras nos tecidos, sempre trabalhado com o chiaro escuro e também a riqueza de detalhes é impressionante. Reparem só na veia que vocês conseguem enxergar. Essas são esculturas ultra realistas. Bernini ultrapassou os seus próprios limites e tentou representar expressões de dor da maneira mais realista possível. E para isso ele utilizou o seu próprio rosto enquanto se queimava, pois ele queria estudar a dor e representá-la em forma de arte. Mas por favor, não façam isso em casa. Aqui nós temos a luta entre Davi e Golias e eu queria mostrar para vocês essa expressão de sofrimento, como ela é bem marcada. Isso é uma característica muito forte do Barroco, esses traços e essa expressão muito bem ressaltada. Impactante, revolucionário e visceral. Essa é a história da arte barroca que caminha entre a ciência e a fé, com suas luzes perfeitamente retratadas, muitas curvas e técnicas incríveis que ficarão marcadas para sempre na história da arte.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem ao passado e que vocês tenham conhecido um pouquinho mais desse estilo de arte tão peculiar que é o barroco. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada.